Antes da fotografia, outras formas de arte surgiram na minha vida. Eu não lembro do exato momento que a fotografia entrou na minha vida. Eu sei que foram vários momentos que se conectaram. Eu sei que quando eu era pequeno, eu sempre fui encarregado de tirar fotos de festas, de família e etc, porque eu não cortava a cabeça das pessoas. Depois disso, eu lembro que minha tia fez uma viagem à Europa e me trouxe uma câmera Canon. Ela era super tecnológica para a época, porque foi a primeira vez que você podia fazer o foco apertando o meio botão, né, das câmeras, que hoje todo mundo conhece. E também, quando fazia o foco, tinha uma bolinha verde, que é a clássica da Canon, e já tinha nessa câmera. Mas fui lidando com isso como um hobbyzinho, uma brincadeira infantil. Quando eu era criança, eu sempre me deparava com alguma habilidade nova e eu era louca pelas aulas de arte do colégio. E a minha mãe me ensinou a costurar muito cedo, né? E me ensinou não só a costurar, mas a lidar com tecido, com linha, com lãs. Já o meu pai gostava de incentivar. Se eu tinha feito alguma roupa que eu gostava de fazer, ele falava, essa menina vai ser estilista. Ele se orgulharia em ter um filho artista, então ele gostava de incentivar, mas eu dei um jeito de fugir disso enquanto eu pude. Eu devia ter uns 13 anos na época, quando teve o boom das câmeras digitais no Brasil. Eu lembro que eu via muita foto na internet já, né? E comecei a me interessar bastante por aquilo, por fotos que eu via de plantas, macro, de olho, eu adorava foto de olho. Minha mãe tinha um namorado na época que era músico, e eu tava trabalhando, assim, carregando equipamento, fazendo essas coisas e ganhando um trocadinho. E logo eu perguntei a ela se ela não queria dividir uma câmera digital comigo. Pô, logo que chegou, eu fiquei fascinado, comecei a tirar fotos dos meus cachorros, dos meus gatos na época, e fui me interessando cada vez mais por aquilo. Eu fui me interessando mais por fotos na adolescência, quando a minha melhor amiga do colégio ganhou aquela Olympus digital. Eu não tinha câmera, então ela sempre levava para o colégio ou a gente marcava algumas sessões de foto e ali despertou um pouco da fotografia em mim. Logo depois veio aquela pressão, né? Vestibular, você tem que ter uma profissão e tudo mais. E eu era muito boa em exatas. Aí eu tive um incentivo muito forte em fazer engenharia. Entrei na faculdade, mas eu odiava tudo que eu aprendia lá. Eu sentia que aquele mundo não era meu, mas ninguém admitia aquilo, porque eu tinha passado por uma faculdade pública, eu não podia desistir. Quando eu fiz 18 anos, eu prestei o vestibular, mas não sabia o que eu queria. Até que surgiu a oportunidade de morar fora do Brasil, que o namorado da minha mãe estava indo para a Espanha na época. Depois de 6 meses, eu passei por um momento difícil lá, saudade do Brasil, eu sendo muito jovem. Acabei caindo numa depressão que não queria sair de casa, queria já voltar para o Brasil, e até que eu descobri um canal no YouTube que ensinava fotografia. Mas eu acabei me apaixonando e eu via um vídeo atrás do outro, um vídeo e aprendendo, até que eu falei, nossa, eu tô apaixonado por isso. Lá eu acabei me empolgando, comprando uma câmera que já tinha um modo manual. Eu fui me apaixonando demais por aquilo, até que eu voltei pro Brasil e chegando aqui eu tinha recebido um dinheirinho que minha bisavó faleceu e tinha deixado para mim. E eu lembro que esse dinheiro foi exatamente o valor do curso de fotografia profissional que eu fiz no Senac. Parecia que Deus tinha deixado o dinheirinho para isso. E foi assim que eu continuei me aperfeiçoando até chegar onde eu estou hoje. Depois dessa fase difícil, passei de novo e me formei publicitária. E foi lá no mundo da comunicação que eu encontrei não só as imagens, mas também a paixão pelo comportamento, pela estética e todas as minhas habilidades, né, que formavam um quebra-cabeça dentro de mim, foram se juntando, se conectando. Além disso, meu primeiro trabalho foi na TV da faculdade. E lá eu trabalhava com imagem, né? Eu era cinegrafista, editora, e a paixão por isso veio fulminante. Mas de vez em quando eu me sabotava, achava que não era pra mim, que eu não podia trabalhar com nada ligado à estética visual, enfim. E aonde tinham portas abertas para mim, eu fui trabalhando. E aí eu trabalhei com comunicação corporativa, trabalhei com desenvolvimento de produto, com design e finalmente eu consegui trabalhar com imagem. Eu trabalhei no jornal Lance
como editor e depois como fotojornalista. E depois trabalhei na Lerge como fotojornalista, até que fiquei desempregado, acabei saindo da Lerge e precisei me reinventar para continuar nessa profissão. E nesse momento, Samantha já estava trabalhando como cinegrafista e editora. Então eu pensei que a gente podia unir forças e criar uma empresa que juntasse esse pensamento de imagens cinematográficas e fotografias grandiosas, que não tinha na época, não era algo comum que se achava, e a gente queria reinventar o modo de ver os vídeos de eventos sociais, que eram normalmente muito monótonos. O Juan entrou na minha vida quando ele tinha acabado de se decidir, né, que a fotografia era a vida dele, o que era incrível. E nesses 10 anos juntos, ele me fez mergulhar na fotografia junto com ele. E até que ele teve a ideia de termos a nossa própria empresa, onde a gente podia unir, né, os nossos talentos. O que foi incrível, porque dentro da Lilás eu encontro espaço para usar cada habilidade que eu desenvolvi ao longo da minha vida inteira. E é muito legal, porque nesse tempo todo do nosso amor, a gente aprendeu muito um com o outro, compartilhando o que cada um aprendia ao longo da vida e trazendo isso para nossa empresa. O Juan sempre ligado mais à parte técnica, à fotografia em si, eu mais ligada ao estilo, à direção, à estética de cada imagem. E assim a gente foi unindo cada quebra-cabeça da nossa vida, tudo isso foi se conectando. Hoje eu penso na fotografia muito pela memória que ela traz. Não somente uma memória fotografada, impressa, mas sim a memória de um momento vivido, um momento compartilhado que você traz com as pessoas que você fotografou e as pessoas que estão sendo fotografadas por você. A fotografia tem esse poder de te levar a um lugar, de você sentir o ambiente, sentir o cheiro, o momento e o clima da onde você estava fotografando. E você me perguntar onde eu fotografei aquelas imagens, eu tenho certeza que eu consigo te responder que eu sei onde foram feitas, como foram feitas, o que eu estava sentindo no momento. E a fotografia te faz compartilhar momentos e memórias. Nós somos o Juan e a Samantha, e essa é a nossa história, que nos orgulha e nos fascina. E a gente usa a nossa arte, que é a fotografia, para contar a história de todo mundo que passa pela gente, com imagens que emocionam, porque cada uma delas contam a história das pessoas que estão ali naquela fotografia. Pessoas, lugares, culturas, tudo isso e a nossa história são combustíveis que nós usamos atrás das lentes.